Bem, meus amigos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 4 de julho de 2022. E nas segundas-feiras, nós fazemos o estudo dessa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando o capítulo 4 da Pluralidade das Existências, parte segunda. Hoje nós vamos começar estudando a questão 213. E como eu sempre peço a vocês, que vocês deixem aí sempre perto o Pentateuco. O Evangelho, hoje mais o Evangelho, né? Deixa por aí que a gente vai usar. Toda vez que a gente for fazer um estudo, é sempre bom deixar o Pentateuco perto da gente, porque a gente pode, na hora, precisar lançar mão. Então é sempre bom, hoje é mais o Evangelho que nós vamos usar. Bem, está chegando o nosso horário, mas antes de iniciar o estudo, vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, aqui estamos todos reunidos, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, para mais um dia de estudos, mais um dia de aprofundamento doutrinário. Te rogamos, Senhor, que ilumine a cada um de nós, equilibrando as nossas forças, fortalecendo o nosso espírito, para que assim, Senhor, possamos continuar a nossa tarefa de autoeducação, buscando, Senhor, nos aprimorarmos cada vez mais e assim colaborarmos melhor na seara do Senhor. Te pedimos, Pai, que abençoe nossas famílias, nossos lares, nossos bons propósitos e que a sua bênção esteja sempre a nos envolver. E nesse momento, Senhor, mais uma vez só temos a agradecer tudo de bom que temos recebido. Graças a Deus. Bem, meus amigos, vamos iniciar aqui o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, da questão 213, parte segunda, capítulo 4, da Pluralidade das Existências. Kardec pergunta assim aos espíritos: pois que nos gêmeos, quer dizer, nas crianças que nascem gêmeas, os espíritos encarnados, por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Ele quer dizer o seguinte, que dois espíritos, né, encarnam por simpatia. De onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? E eles dizem, não é de regra que sejam simpáticos. Porque Kardec já coloca, olha que interessante, ele coloca na pergunta dele que dois espíritos, quando reencarnam como gêmeos, eles são simpáticos. Entendeu? Algum problema, Ana? Que a Ana mandou uma mensagenzinha aqui. Foi sem querer, viu? Tá bom. Festiva? Não, nós estamos em festa. Toda vez que a gente está tempo, nós estamos em festa. Então, quanto a isso, não errou, não. Então, gente, o Kardec quer falar sobre isso. Ele diz aqui que, pois que nos gêmeos, os espíritos encarnados por simpatia, ele deduziu que, porque dois espíritos nasceram gêmeos, eles são simpáticos. Irmãos gêmeos são simpáticos. Aí ele diz, então, de onde vem essa aversão que mais tarde, quando eles crescerem, se tornarem adultos, pode existir entre os dois, se eles são simpáticos? Ele está deduzindo que irmãos gêmeos são sempre simpáticos. E o espírito diz, não é de regra que sejam simpáticos, que sejam amigos, os espíritos gêmeos. Não é porque nasceram na mesma hora, com a mesma cara, porque o gêmeo é parecido, né? Ele está falando aqui desses gêmeos, seja univitelido ou bivitelido, não importa. Não é porque são gêmeos que são amigos. É o que ele está dizendo aqui. Acontece também
que espíritos maus entendam de lutar junto no palco da vida. Então, muitas vezes, a espiritualidade coloca dois espíritos para reencarnarem como gêmeos, para que eles possam o quê? Se entender. E podem ser grandes adversários. Quem já não viu uma história dessa? De irmãos gêmeos adversários. Não é? Da mesma maneira que podem ser amigos, podem ser inimigos depois que crescem. Vamos dar uma olhadinha aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 e 8. Capítulo 5, item 8. Bem-aventurados aflitos. Diz assim o item 8. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes. Tá? O Evangelho, capítulo 5, item 8. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Então, aquele que quer se melhorar, que se reconhece como espírito ainda bastante ignorante, com muita dificuldade, eles às vezes pedem uma reencarnação assim, tá? Às vezes eles pedem, eles escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede lhe deixem recomeçar, para não perder o fruto do seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro. Repare a palavra castigo, tá, gente? A gente sabe que não é castigo, é processo educativo. Então, vamos traduzir essa palavra castigo, porque Deus não castiga ninguém. Nem os amigos espirituais colocam uma pessoa numa reencarnação difícil para castigar essa pessoa. O intuito aqui não é de castigo, é questão de educação. Vamos reeducar o espírito. Então, a gente sabe que castigo não existe. Então, ele diz aqui, e provas com relação ao futuro, que elas preparam, rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta o homem reparar seus erros e não condena irrevogavelmente por uma primeira falta. A gente sabe várias histórias de gêmeos, tem gêmeos siameses, né? E tem vários tipos. Tem gêmeos que nascem, às vezes, um nasce com uma deficiência e o outro não. Tem gêmeos que os dois nascem com deficiência, não é? Então, a gente tem família, eu outro dia estava vendo na televisão, a mulher tem 6 filhos, 3 gravidez de gêmeo, as 3 com deficiência. Eu vi na televisão a mãe, 70 e poucos anos, ela tem 3 filhos, 2 são gêmeos e um não, os 3 deficientes, um com 45, o outro com 50 e poucos e o outro com quase 60. E eles são internados naquelas casas André Luiz em São Paulo, que estava passando até por uma situação difícil, né? Agora da pandemia. Isso deve ter uns 3 meses que eu vi essa matéria. E as casas André Luiz em São Paulo atendem adultos com deficiência, crianças com deficiência. É um trabalho belíssimo.
mas estava passando uma dificuldade. E ela, com 70 e poucos anos, visitando os filhos, que eles ficam internados nas casas André Luiz. Um tem paralisia cerebral e os outros dois têm um outro problema. E ela dizendo, né, que se fecharem as casas André Luiz, o que ela vai fazer? Agora imagine essa mulher, 70 e poucos anos, e ela, 2 vezes por semana ou 3, ela vai lá visitá-los. Com 3 filhos deficientes, já o mais novo com 50 e poucos anos. E ela ali firme e forte. Imagina. Ô, Rose, Oi, fala. ali na Taquara mesmo, bem. Acho que tem uns anos que eu não vejo, uns 2 anos que eu não vejo mais. Mas eu via sempre, não sei se você já teve oportunidade de ver, passando ali perto da Nobreza, é uma senhora com um carrinho de bebê, é bem carente ela. 3 crianças no mesmo carrinho, uma escadinha, os 3 especiais. E uma que já andando fora do carrinho, também especial. Ela carrega 4 crianças especiais, 3 no carrinho e uma pela mão. Aqui na Taquara, pertinho da gente. Então a gente percebe, aí alguém vai dizer, como está escrito aqui no livro, que eu traduzi por processo educativo, que pode ser para os pais ou para a criança. Já estudamos aqui, né? Pode ser uma prova para os pais, mas aí aproveita-se a prova para os pais e colocam espíritos que precisam reparar. Então você atende à necessidade dos pais e dos espíritos reencarnantes. Como pode ser uma prova só para o reencarnante? Então não é castigo. Não é castigo, tá? E aí é aquela coisa, né, que as pessoas ficam, Deus está dando uma prova maior do que a pessoa pode. Não. Se ele deu essa prova, é porque esses espíritos têm condições de passar por ela. Sejam os pais ou sejam os reencarnantes. Tem um livro, não sei se vocês conhecem, Leis Morais da Vida, da Joana de Ângeles. Nesse Leis Morais da Vida, no capítulo 18, a Joana, ela vai dizer o seguinte, é isso mesmo, capítulo 18, é o capítulo de afinidade e sintonia, ela diz assim, acomodada a posição de lamentável rebeldia interior, seja pelo acompliciamento com entidades perniciosas, ou mediante a tácita aceitação dos velhos hábitos, do personalismo dissolvente, o homem permanece por prazer e vigilância em sintonia com o mal. Diluem dessas situações graves conúbios mentais. Quer dizer, dessa sintonia com as coisas ruins, vão surgir situações graves de conúbios mentais, em processos de obsessão por parte de espíritos ignorantes e pervertidos, ou pela satisfação natural de permanecer em atitude doentia, sem o esforço que devem envidar para a libertação. Afinas com o que sintonizas, diz a Joana. Afinas com o que sintonizas. Estás com quem ou com o que preferes. Então não é injustiça, não é castigo. A pessoa caminha com aquele que ela escolheu. É isso que ela está dizendo. Cada ser nutre-se nos redutos mentais em que localiza as aspirações. Em consequência, os que aspiram fluidos deletérios da irritação constante, da sistemática indiferença ou da prevenção costumais, perturbam-se, arrojando-se ao desequilíbrio ou intoxicam-se interiormente, dando origem e curso a distonias nervosas que culminam com a loucura ou as aberrações de outra natureza. Preferem o retorno à situação primitiva e a fuga espetacular através da lamentação ao combate profícuo, insistente, reagindo às forças infelizes para sair das faixas vibratórias em que se detém, de modo a granjearem os apreciados valores da paz e da saúde. Aí ela diz assim,
toda ascese quer dizer purificação. Toda purificação decorre em clima de sacrifício. Então, muitas vezes, os espíritos, né, precisam reencarnar. Aqui no caso que Kardec perguntou foi de gêmeos, né? Precisam reencarnar, passando por reencarnações dolorosas, para se purificarem. Então, o que ela diz aqui, ajuda, toda ascese, toda purificação decorre em clima de sacrifício. A renovação exige esforço. A liberdade propõe disciplina. A ascensão às vibrações superiores impõe largo estipêndio mental, exigindo permanente sintonia com os pensamentos edificantes e as ideias que fecundam as bênçãos. Por essa razão, o Evangelho é constituído de convites imperativos à elevação íntima, à solidariedade, ao otimismo, em cuja paisagem aurirás a felicidade que todos buscamos. Afinamo-nos uns com os outros e intercambiamos conforme as preferências que exteriorizamos, mas que são o resultado do comportamento íntimo. Qualquer que seja o preço da responsabilidade, por mais alto o ônus do sacrifício, estás destinado à felicidade, e por lográ-la terás que investir todos os esforços, abandonando as faixas do erro e do crime em que te comprases, a fim de alcançares os cumes da vitória sobre ti mesmo. Então, aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que nos gêmeos de espíritos que encarnam por simpatia, ele deduz que todo gêmeo reencarna por simpatia, mas eles dizem que não é de regra que sejam simpáticos os espíritos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam, ou porque eles preferem, ou porque é imposto essa reencarnação de lutar juntos no palco da vida, para se purificarem. Então não é injustiça, não é castigo, é uma necessidade, porque como diz Joana, todos nós precisamos nos purificar, tá? E toda purificação decorre em clima de sacrifício, porque só busca purificação quem não é puro, não é? Então, se nós não somos puros, por quê? Então, se é preciso promover a purificação, é necessário o sacrifício. Então, vamos aqui na questão 214. Que se deve pensar dessas histórias? Deixa o Evangelho aí, não fecha não. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Não tem esse negócio aí? Que estão brigando na barriga da mãe? Tem essas coisas. Eles dizem lendas, tá? Lendas. São lendas, são histórias para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Então, essas lendas que passam de reencarnação em encarnação, o sujeito que fala isso é porque, na erraticidade, ele já viu esses casos. Então, ele traz essa ideia da luta entre dois espíritos. Caim e Abel, Rômulo e Remo, entendeu? Tem sempre uma história de dois irmãos se digladiando ao longo das... Quer ver uma? Thor e Loki. Thor é um deus, não é um deus? Eu não me lembro se é grego, né? Thor. Acho que é grego. Não tem muita certeza se é grego, se é romano, mas acho que é grego. Thor. Na história, Thor tem um irmão, Loki. Tem até quem lê os gibis aí, os quadrinhos, sabe disso. Thor é o do bem, Loki é o do mal.
São dois irmãos, dois deuses que lutam. Olha aqui essa história de Thor, de onde vem. Então, isso está no inconsciente do espírito. Adão e Eva, Caim e Abel, Thor e Loki e outros. Se você for mergulhar nas lendas, na história dos povos, você vai ter essa história de dois irmãos lutando entre si. Então, por isso que ele diz lendas, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no, quer dizer, usam essa imagem, essa expressão, a se fazer sentir antes do nascimento delas. Então, já existe essa coisa. Então, você fala sobre isso para relembrar que aqueles espíritos são antagônicos. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Então, são imagens poéticas para representar algo que nós sabemos. Dois espíritos, normalmente é escolhido para nascer numa família, né? A família, ao mesmo tempo que acolhe grandes amigos, também acolhe grandes adversários, que são colocados ali para crescerem juntos, recebendo uma mesma educação, né? O amor dos pais. Eles, desde pequenininho, vão vivenciar um com o outro. Quem sabe nessa vivência infantil não vão quebrando algumas coisas. Quando se tornam adultos, até não tem muita afinidade, mas tem lembrança de vivências passadas, quando um defendia o outro, quando um brincava com o outro. Essas lembranças da infância podem ser muito importantes para amenizar essa raiva que existe, às vezes, dentro da família. Quem já não viu casos assim, né? Tristes casos desse nível, né? Voltando aqui ao Evangelho, capítulo 5, item 10. Às vezes, as pessoas não chegam nem às vias de fato com o irmão, mas se tornam aqueles adultos que um só procura o outro em festividades, só se encontra em festividades. Oi, tudo bem? Que você tá? Entendeu? Conseguem ter uma vivência assim, bastante formal, mas pelo menos já é alguma coisa, já é um avanço. No item 10 do Evangelho diz assim, bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, item 10. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade. Nós não podemos aspirar à completa felicidade. Até que não se tenham tornado puros. E aí, a felicidade do espírito puro não é essa felicidade que nós temos aqui. Ai, que bom, meu salário tive aumento, estou tão feliz. Ai, que bom, comprei uma casa. Ai, que bom, meu filho arrumou um bom emprego. Não é essa felicidade. A felicidade do espírito puro é totalmente desligada das coisas materiais. Totalmente, tá? Até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. Então, o espírito que já chegou num certo grau da escala, se ele tiver um senãozinho de mácula, ele não pode se tornar puro. Porque o espírito puro não pode ter nenhuma mácula, nenhuma mágoa. Entendeu? Ele tem que estar o quê? Purificado. Por isso que a Joana falou aqui, ó. Toda ascese, toda purificação decorre em clima de sacrifício. Então, o espírito, para se tornar puro, ele tem que ter passado por todo esse sacrifício da purificação. E ele não pode ter nenhuma sombra de mácula, senão ele não é espírito puro. Aí ele diz aqui, são como os passageiros de um navio, onde há pestosos, quer dizer, pessoas doentes, pessoas com pestes, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se haja expurgado. Então, no passado, quando principalmente os imigrantes vinham para o Brasil,
meu marido estava contando a história, parece, da mãe dele, porque o pai deles vieram de Portugal, os pais dele, se eu não me engano, essa história é essa mesmo, vieram de Portugal. Primeiro veio o marido, sempre era assim, né? Vinha o marido, a viagem durava um mês. Eu vi, porque nós estamos comemorando a independência do Brasil, então eu vi uma portuguesa falando como é que era. Não era navio como hoje, não. Eram navios que tinham um grande porão. Então, na metade do porão ficavam os homens, na outra metade ficavam as mulheres e as crianças. Era assim, não era como hoje um transatlântico, né? Inclusive a família da minha mãe veio da Itália dos primeiros navios que chegaram no Nordeste. Minha mãe até sabe o nome do navio. A minha avó e meu avô eram italianos. Então eles vieram também, né? Quando, por volta de 1910, por aí, a família da minha mãe veio da Itália. E do meu marido veio de Portugal, o pai dele. O pai dele veio no período, acho que foi no período da guerra, uma coisa assim. Ele veio primeiro, né? Um mês depois, veio a mãe do meu marido com a irmã e uma filha, que meu marido nasceu aqui, mas a irmã dele nasceu em Portugal. A irmã dele era pequenininha, devia ter uns 3, 4 anos. E durante a viagem, a irmã dela, da minha sogra, ficou doente. E o navio não veio direto para o Rio de Janeiro, acho que ele fez uma parada no Nordeste, em algum lugar. E eles queriam desembarcar ela, se livrar dela, que estava doente no navio. Por quê? Porque uma pessoa doente no navio poderia contaminar o navio todo. Poderia provocar uma... E peste naquela época era uma coisa muito comum, né? Imagina um navio desse, uma pessoa com varíola, uma pessoa com uma doença grave. Morria, botava o navio todo em risco, né? Então, isso aqui são como os passageiros de um navio, onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgados. Então, muitas vezes, a cidade para onde eles vinham, vamos dizer que viessem para o Rio de Janeiro. Chegando aqui no porto, se o chefe do porto soubesse que tinha alguém doente no navio, ninguém desembarcava. A gente não precisa ir muito longe, né? O que aconteceu com muitos navios de turismo agora, há pouco tempo, no auge da Covid? Aqueles transatlânticos maravilhosos, né? O pessoal pegava os navios para fazer turismo aqui na costa. Quantos navios desses de turismo, de gente de muita grana, ficou parado nos postos e o pessoal lá dentro, um mês, preso dentro dos transatlânticos, sem poder descer do porto? Aconteceu isso em São Paulo, aconteceu isso aqui no Rio de Janeiro, porque estavam com Covid e ainda não tinha vacina. E eram pessoas que tinham comprado passagem para fazer turismo nos navios, nos transatlânticos, no Ano Novo, e de repente, por descuido da empresa, que fazia assim, desembarcava todo mundo, mas não fazia asepsia legal. Aí quando entrava a nova leva, se contaminava. E aí, quando chegava para o pessoal descer para passear, não podia, porque estavam com Covid. Isso aconteceu também com o transatlântico estrangeiro. Ficou todo mundo preso dentro dos navios, sem poder descer. É o que ele está dizendo aqui. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. Então, somente através da reencarnação que a gente vai se purificando, tá? As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio as provações, né? Que limpam as chagas e curam o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar. Então, a pessoa tem que ter a humildade para entender que se está passando por muitas provações, é porque muito tem a expiar. E deve regozijar-se, quer dizer, ficar feliz,
da ideia de estar próximo à cura. Porque se você está passando por provações difíceis, você deve dizer, opa, é sinal de que eu já estou em tratamento e brevemente vem a cura. Essa deve ser a nossa visão enquanto espíritas e não ficar maldizendo aquela dificuldade. Dele, do espírito, depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Infelizmente, é o que muitas vezes acontece com nossos irmãos suicidas, não é? Quem estuda aí o livro dos Memórias de Suicida sabe disso. Quantos companheiros que o Camilo, né? Camilo Cândido Botelho passou por isso e vários outros, que ao serem atingidos por alguma dificuldade, alguma dor, algum sofrimento, o que fazem? Fogem da vida. Ao invés de buscar atravessar aquele momento difícil com coragem. E aí o que vai acontecer? Vão ter que recomeçar novamente com mais dificuldade ainda. Então, toda vez que a gente passa por uma situação complicada, a gente deve pensar, eu estou em tratamento. Então, vou me manter firme, passar por essa prova, por essa dificuldade, que daqui a pouco, né, como diz Maria, tudo passa. Isso vai passar também, né? Vamos agora à questão 215. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Porque a gente sabe que cada povo, né, cada nação tem uma característica. Também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores, mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem, para nele encarnar, um povo rude e grosseiro? Normalmente, os espíritos, né, bons e humanitários, a não ser se for um caso de missão, eles procuram reencarnar entre seus semelhantes, que mais, né, se assemelham. Eles não, os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naqueles em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Por exemplo, um dia eu estava fazendo um estudo onde estavam falando sobre a característica da América, né? Nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Sendo que a América Central e a América do Sul formam a América Latina. Nós sabemos que a América do Norte, ela foi colonizada pelos ingleses, mas os grupos ingleses que vieram para a América do Norte foram grupos mais intelectualizados. Eram protestantes, muitas famílias religiosas, onde haviam pastores, né? Pessoas que já tinham um certo intelecto mais desenvolvidos, né? Religiosos, e eles tinham muita preocupação, esses que vieram para a América, com as questões econômicas. Eles tinham muito essa preocupação com as questões econômicas. E eles vieram, logo assim que chegaram, eles estabeleceram colônias de povoamento, e ali nessas colônias, eles foram desenvolvendo agricultura, propriedades, e assim vai, até a história das 13 colônias americanas, aquela coisa toda. No Sul, América Latina, América do Sul, vieram, a nossa colonização é uma colonização portuguesa, sendo que a América do Sul foi uma colonização espanhola, aonde não houve essa preocupação. Vieram mais o quê? Navios trazendo
degredados, para ocupar com a ideia de não perder. Porque quando Cabral, né, descobre o Brasil, que não foi descobrir nada disso, o rei de Portugal mandou para cá, por quê? Porque os ataques dos piratas eram muito grandes, principalmente os piratas franceses. Eles estabeleceram colônia no Rio de Janeiro e lá no Maranhão. E os franceses sempre, grande parte da vida deles, foi uma pirataria danada. Então eles vieram, então não tinha essa preocupação de colonização. Com o passar do tempo, na América do Norte, ela foi desenvolvendo uma tecnologia. Veio a Guerra das 13 Colônias, depois teve a Guerra da Secessão, e o povo americano, o povo da América do Norte, começou a se desenvolver intelectualmente, de uma forma muito veloz. A América do Sul, né? América Latina e América do Sul, não teve esse desenvolvimento tecnológico muito forte. Mas teve uma outra coisa que eles não tiveram lá. Tiveram aqui um envolvimento religioso muito grande. Essa parte da América do Sul, talvez por força dos jesuítas que vieram para o Brasil e começaram com aquela coisa da evangelização indígena, né? Fundação de São Paulo, por um jesuíta, essa coisa toda. Essa parte da América do Sul foi muito envolvida, de repente, na religiosidade. Hoje nós temos uma América do Sul, uma América do Norte, muito tecnológica, mas um pouco despida dessa religiosidade, dessa empatia. E nós temos uma América do Sul que tem, sim, grandes problemas econômicos, tecnológicos, sociais, mas que tem uma religiosidade muito grande. Então, você vê que essa parte da América, essa característica é diferente da outra. E o Brasil, quando o pessoal até critica de uma maneira sem conhecimento, aquele livro do Humberto de Campos, que fala Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, muita gente critica. Só que eles criticam porque está escrito lá, Brasil, pátria do evangelho. E acham que Humberto de Campos quis dizer que por ser pátria do evangelho, isso aqui seria um paraíso. Não é essa a ideia de pátria do evangelho. Pátria do evangelho, entre parênteses, um grande hospital. Qual é o melhor tratamento para um doente em gravíssimo estado moral? É o evangelho. É o evangelho. Então, para o Brasil, vieram um grande número de espíritos com graves doenças morais. Porque quando a doutrina sai da França, e a gente sabe que ela não vingou na França, ela se instala onde? No Brasil. Não é? É no Brasil que ela se instala. E já que a doutrina se instalou no Brasil, e esse movimento evangélico, consolador, que agora vem se desenvolvendo mais, para onde que nós vamos mandar os espíritos com problemas morais? Para o Brasil. Aí a gente vai entender a questão lá do livro Memória Suicida, das grandes grupos de escravos que vieram para o Brasil. O Brasil foi o país do planeta, podemos dizer, que mais recebeu escravos. E o último país a promover a libertação dos escravos. Foi o último. Por quê? Porque esses espíritos, muitos deles escravos, quem é que eles foram? Estuda lá do livro da Memória Suicida. Muitos deles foram aqueles guerreiros romanos, aqueles poderosos que caçaram, mataram os seguidores de Jesus, os cristãos, cometeram atrocidades naquela época, 100, 200, 300 anos depois também de Jesus. Na Inquisição, dizem os amigos espirituais, que Minas Gerais
é o estado que mais recebeu inquisidores. Qual foi o estado, o último estado do Brasil, que resistiu a acabar com a missa em latim e com os padres orando de costa para o público? Foi Minas Gerais. Quando todas as igrejas, todos os estados já tinham, porque até 1968, por aí, a missa era em latim. Até que veio aquele decreto que a missa tinha que ser rezada em português, e o padre não podia mais. Eu me lembro que eu era criança, e a gente ia na missa, era até uma igreja católica brasileira, do padre Gilson, lá na Curicica. E a gente lembra que ele rezava a missa em latim, de costa para o público. Eu era criança, eu lembro disso. Quando veio essa onda de acabar com isso, todas as dioceses aceitaram. Qual foi a diocese que mais resistiu? Minas Gerais. E até hoje, em Minas Gerais, o movimento católico é fortíssimo. E não só em Minas, mas também naquelas cidades do Vale Paraíba, em São Paulo, Lorena e outras coisas mais. Conheci gente do movimento espírita lá que só para aguentar a Igreja Católica lá. É brabo. Eu passei isso na família, porque a minha família é de católico, e nós somos do Vale do Paraíba. Minha avó era católica, minha mãe, filha de Maria, aquela coisa toda. E eu sou a única espírita na família, então, agora que eles estão me vendo com bons olhos, pela vida que eu levo, né? Pela vida que eu levo, então, eles veem que a doutrina espírita é sério, não é brincadeira. Então, por isso que o Brasil é o pátria do Evangelho. Porque os maiores doentes vieram reencarnar aqui. Todo quem já leu, não sei se vocês já leram o livro, A Inconfidência dos Inconfidentes, do Mari Lúcia, conta toda essa história da Inconfidência Mineira e outras coisinhas mais. Então, o pessoal vem para cá. Por isso que é pátria do Evangelho, né? Então, a gente vai vendo que essas nações são povoadas por espíritos que se assemelham. Então, eles vieram para cá para resgatar todo esse tipo de coisa. E tem gente ainda aí batendo a cabeça, sofrendo com isso. Vamos lá, questão 216. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Isso pode dar-se, mas melhorando-se ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente o reconhecereis. Olha aí o escravo Felício. O escravo Felício, do livro Memória de Suicida, ele era um grande general, um grande centurião de Diocleciano. E depois ele reencarna como um escravo negro, vindo da África aqui no Brasil. E como escravo, ele não tinha os gostos de quando ele era um grande general romano. Entendeu? Sendo o espírito sempre o mesmo, nas diversas encarnações, podem exigir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. Então, o sujeito, ele pode ter várias reencarnações, enquanto ele não se transformar moralmente, ele pode trazer nessas reencarnações os traços de caráter das vidas passadas. Olha o caso de Jesus Gonçalves. Lembra? Alarico I, Alarico II. Quem viu aqueles livros da Célia Xavier Camargo, não é? Ele trazendo aquelas mesmas características de um homem orgulhoso, vaidoso, um homem que buscou vingança. E ele veio até que ele reencarna como Jesus Gonçalves, que aí ele começa a mudar. Então, muitas vezes, um sujeito passa várias reencarnações trazendo as características das reencarnações anteriores
enquanto ele não se transformar. É o que ele está dizendo aqui. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas semelhanças, analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição, que ocupe até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso, se ele se arrependeu. Porque a gente não, vamos pensar aqui, não foram todos os escravos que passaram pela escravidão aqui no Brasil que eram humildes, não é? Muitos morreram com ódio e no plano espiritual continuaram com ódio, buscaram vingança, reencarnaram com ódio, e a gente encontra muita gente passando por muito sofrimento nas ruas, mas vai lá falar com eles. E você diz assim, meu Deus, você conversa com a pessoa e a pessoa tem aquele ódio, aquela mágoa, ou então é alguém que está lá na rua, mas tem ares de príncipe, trata o companheiro do lado com grosseria, com ignorância, com violência. E não é porque ele está com roupa de mendigo que ele é humilde, ele é orgulhoso, muitas vezes ele é duro. Por quê? Porque a situação que ele se encontra ainda não é suficiente para a purificação dele. Então ele vai continuar passando por essas dores, por essas dificuldades, até que ele se purifique, tá? Vamos lá na 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas, quer dizer, da questão do corpo, conserva o espírito traço das suas existências posteriores? O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. De repente o cara, numa encarnação, nasceu no Japão, da outra nasceu na África. Não tem nada a ver o corpo do passado com o corpo atual. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este, o corpo, é unicamente matéria. Porém, nada obstante, se modela esse corpo pela capacidade do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Eu, como professora, trabalhei a minha vida toda com criança, porque sempre preferia assim, apesar de ser professora de história. Mas quantas vezes você olhava para uma criança, olho no olho, e você via aquela coisa no olho da criança, daquele ser, daquele espírito, que você dizia, Jesus, Maria, José. Que raiva, de maldade. E era uma criança. Uma criança. Mas não virasse as costas para ele, não. Se ele pudesse, ele pegava uma pedra e acerta outro coleguinha. Faz. Pô, ele falou não sei o que para mim, aí pegava alguma coisa, acerta. Quantas vezes a gente já não viu isso? E é uma criança. Crianças de 4, 5 anos. Crianças muito pequenas, que você já vê que ela faz alguma coisa e você percebe que já é uma coisa, quase como se fosse, sei lá, uma maldade. Rose, é no olhar, né? No olhar que você vê. Aí você vê aquele. Você está vendo um espírito, né? Você não está nem vendo a criança, está vendo um espírito. É por isso que ele diz aqui que, olha, ele diz aqui, ó, sem dúvida que o corpo é matéria. Porém, nada obstante, esse corpo se modela pela capacidade do espírito. E o espírito imprime nesse corpo, sobretudo na face, no rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos
são o espelho da alma. Isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Então, tem pessoas que, quando você olha assim, você chega e se arrepia. Parece que o espírito está passando através da face. Você sente a energia daquele espírito no olhar, nos traços do rosto, na forma de falar. E tem mais, além da gente, quando olha, né, o olhar já diz tudo. E tem pessoas que não desviam o olhar. O bandido, por exemplo, ele não fixa o olhar em você. Às vezes, porque ele sabe que através do olhar ele vai revelar. Então ele diz assim é que uma pessoa excessivamente feia, a gente levando aqui em consideração quando o texto foi escrito, né? Que hoje ninguém vai dizer isso. O que é feio, né? Então, assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada. Ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam. Que até chegam a esperar repulsa. Tem pessoas que são belas, bonitas, mas quando você olha para aquela pessoa, você sente até uma repulsa. E são pessoas bonitas, elegantes, mas você olha, você sente no olhar dela, na palavra, uma frieza tal. Por quê? Porque ela não consegue dissimular o contrário. Ela não consegue dissimular uma bondade, um sentimento que vem de dentro, porque ela não tem esse sentimento nela. Ela não tem. Então, para fingir, porque é mais fácil uma pessoa boa fingir ser má do que uma pessoa má fingir ser boa. Ela não tem esse sentimento instalado nela. Então, ela, por mais que ela se enfeite, você quase que percebe o caráter daquela criatura. E ele diz aqui, poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos? Quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme, sem que haja pronunciada aparência, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Então, nós vamos encontrar, às vezes, em vasos muito bonitos, um conteúdo doentio. Eu trouxe aqui para vocês, eu vou acender aqui a luz, porque a luz já está começando a escurecer aqui. É um texto de uma revista que eu guardo há 18 anos. Um dia, pegando uma revista velha, ao ler essa revista, eu achei uma matéria. E eu descartei, arranquei as folhas e guardei, 18 anos aí, pensando, um dia eu posso usar essa matéria. E hoje é o dia. Essa matéria aqui é da revista Época. É uma matéria que foi publicada no dia 24 de maio de 2004. Então, tem 18 anos essa matéria. É uma reportagem de uma jornalista chamada Paula Majeste. E ela vai fazer um comentário aqui sobre um trabalho de um médico, tá? De um médico chamado Ricardo de Oliveira Souza, um neurologista. E o tema da matéria, eu não sei se dá para vocês verem aqui. Deixa eu aumentar aqui. O tema da matéria é esse aqui, ó. Psicopata, : Você conhece um? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Psicopata, : Você conhece um? Então, é uma publicação da revista Época, de 24 de maio de 2004. E eu tirei uns pontos onde ela aborda aqui. E ela vai dizendo assim, há 15 anos, o consultório do neurologista carioca Ricardo de Oliveira Souza era a última esperança de famílias às voltas com pessoas problema. O médico conta
que seus diagnósticos iniciais eram depressão, transtorno bipolar ou distúrbio de déficit de atenção. Então, era o diagnóstico que ele costumava dar quando chegavam pessoas problemas, entre aspas, no consultório dele. Aí diz o médico, cheguei a dizer a uma mãe que o problema do filho dela era falta de limite. Arrepende-se. Então, ele, na época, disse para a mãe que o problema do filho dela era falta de limite. Mais tarde, ele se arrependeu de ter dito isso para a mãe. Infelizmente, o veredito de muitos desses casos, pessoas, problemas, é bem mais complexo e deverá causar polêmica, como todas as descobertas relacionadas ao cérebro. Por quê? Ele fala de cérebro, porque ele é um médico. Então, para ele, os problemas estão aonde? Problema no cérebro. Ele não faz o link com o espírito. Ele trata como se fosse um problema genético, um problema de má formação cerebral, e não um problema espiritual. Mas é muito interessante, ele vai dizer aqui. A partir do momento que for apresentado, ele vai apresentar ele apresentou essa tese dele à comunidade científica durante a Conferência de Neurologia da Violência e da Agressão, que aconteceu de 10 a 12 de junho do Rio de Janeiro, em 2004. Então, ele fez esse trabalho para apresentar, tá, nessa Conferência de Neurologia da Violência e da Agressão. E ele diz assim, aí ela fala assim, a jornalista, Oliveira vai compartilhar com colegas do mundo todo os resultados preliminares de seus estudos sobre o mapeamento das emoções no cérebro, realizado em parceria com o neuroradiologista Jorge Moldeto. O trabalho é inédito e foi mostrado à revista Época com exclusividade. Oliveira vai apresentar o conceito de psicopata comunitário. Aquele indivíduo que pode não ser um serial killer, mas causa estrago por onde passa. É gente que nunca foi presa, mas que tem muito em comum com os psicopatas mais perigosos. E aí ele continua assim. Deixa eu ver aqui que é... Podem estar nessa categoria tipos como o malandro golpista, que todo mundo chama de 171, é o psicopata comunitário. O sujeito que não tem emprego e vive de rolo, aquele que cultiva amizades por interesse e descarta as pessoas depois de obter o que deseja, o sujeito que vive de explorar a tia velhinha, o executivo inescrupuloso que desfalca a firma. Este último, também conhecido como psicopata corporativo ou psicopata do colarinho branco. Aí ele vai dizer assim, percebi, o médico diz, que aquelas pessoas, problema, também eram psicopatas. Não faziam picadinho de ninguém, mas agiam de maneira agressiva, sem moral, como parasitas, prejudicando muita gente. Continua aqui. Aí ele diz assim, é claro que todo mundo tem o seu dia. Né? Ele quer dizer, é claro que todo mundo tem seu dia de fúria, né? Todo mundo tem seu dia de fúria. E um pecado para esconder. Uma trapaça no jogo, uma mentira, uma baixaria no trânsito. Estar agressivo e violento é muito diferente de ser agressivo e violento. Então, ele fala que estar agressivo e violento é muito diferente de ser agressivo
e violento, ou, em última análise, um psicopata. A doença se caracteriza... Deixa eu ver aqui um instantinho. É porque saiu um som estranho aqui, eu não sei o que é. Mas vamos lá. A doença se caracteriza pela repetição, desde a infância, ou há pelo menos 2 anos, de atos antissociais que lesam os outros, sem remorso nem culpa. O psicopata assassino é frio e calculista, mas o psicopata comunitário é afável, agradável, sedutor, carinhoso. A gente consegue reconhecê-lo quando algo dá errado e ele fica agressivo. Então, ele é muito educado, tudo mais. Mas na hora que alguma coisa errada, alguma coisa não dá certo, ele se torna agressivo. Aí ele diz aqui, tipos de comportamento agressivo violento. Aí ele vai dizer aqui, ó, todo mundo sente raiva, é agressivo ou perde o controle de vez em quando. O que diferencia a pessoa normal da psicopata são a intensidade e a frequência das crises, a desproporção entre o motivo da exploração e a violência da reação. Os comportamentos, ele vai citar alguns comportamentos, são síndromes, conjunto de sintomas que podem ter diversas causas, de uma simples noite mal dormida à depressão, mas nos casos extremos indicam psicopatia. Primeiro, síndrome de descontrole episódico. O sujeito tem pavio curto. Lembra da aula passada? O homem de gênio teve gênio forte. Lembra falando sobre isso? Ele diz aqui, ó, o sujeito tem pavio curto. Rompantes, que podem ser motivados por coisas tão irrelevantes quanto uma colher que cai no chão. Durante o surto, ele perde o controle, grita, ofende, vai na ferida. É mordaz, é capaz de agressão física e até de matar alguém. Depois da crise, fica cansado, envergonhado, moralmente arrasado. No caso das mulheres, há um subtipo, o descontrole verbal episódico. Elas falam sem parar e de forma agressiva. Também chamado de distúrbio exclusivo, intermitente. Antes era conhecido como embriaguez patológica, porque a crise pode ser deflagrada por pequenas doses de álcool. Então, a criatura, às vezes, o cara é um anjo. Basta tomar um gole de bebida, aí ele se transforma no monstro. Outra coisa que ele vai dizer aqui, indivíduo continuamente agressivo. É um indivíduo encrenqueiro, tende a reagir com agressão a tudo. Gente, eu vou desligar o som aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Não, a gente está ouvindo, mas a gente está ouvindo esse som aí que está eu tirei fora aqui, aí. eu desliguei minha caixa. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Então tá, vou continuar aqui. Então, o indivíduo continuamente agressivo, encrenqueiro, tende a reagir com agressão a tudo. É um perigo no trânsito, porque procura confusão, provoca, pode até matar. Esse tipo e o descontrolado episódico são passionais. Seus atos são profundamente carregados de ódio e ira. Aí ele fala aqui do outro caso, agressividade fria. É o comportamento do psicopata clássico, capaz de cometer atrocidades sem nenhum medo, culpa nem remorso. Calculista, premedita seus crimes, é sádico, tem prazer na dor do outro. O outro que tem a tal da irritação defensiva, ocorre quando a pessoa tem dor ou dorme mal, por exemplo, e responde de forma ríspida a qualquer estímulo. É o padrão mais frequente de agressão. Pode ser sintomático de uma disritmia, uma depressão contínua e discreta, chamada também síndrome do mau humor crônico, tratável com antidepressivo. E aí ele vai dizer assim, quando a família adoece, ele vai trazer o depoimento de um pai, de uma psicopata comunitária. Olha só, se a gente já não viu isso. O senhor diz assim, tenho 3 filhas, e todas foram criadas nos melhores colégios do Rio de Janeiro com amparo religioso. A do meio ia muito bem, até entrar na faculdade. Largou um curso, começou outro, que largou também. Saía à noite todo dia, bebia, levava multas de trânsito, punha os pontos na carreira
na carteira de todo mundo. Também não queria saber de trabalhar. Inventou de morar num sítio e eu achei que era o momento de crescimento pessoal dela de independência. Mas depois tive de resgatá-la, pois só participava de raves e se drogava. Voltou a morar aqui, vivia de biscate e de baladas. Acordava todo dia às 3 da tarde. Uma vez trouxe 2 pivetes de rua para casa. Colocou em risco a vida de todos nós. Eu resolvi tirar o carro dela e ela ficou agressiva comigo. Ela sempre se irrita quando eu a contrario. Procuramos os narcóticos anônimos, psicoterapia, tudo para ver onde tínhamos errado. Fomos vendo que independia de nós. Nossas outras filhas têm vida normal. A do meio se acha normal. Ela se acha normal. Diz que a sociedade é que é complicada. Agora estamos tentando outro tratamento. Fiquei assustado com o diagnóstico de psicopatia comunitária, porque ela é muito doce e cativante. Mas aceito qualquer coisa que possa reverter esse quadro. E aí, ele vai dizer aqui, ó, voltando ao médico, né? Principalmente em sociedades mais permissivas, como a nossa, né? Que não por acaso, durante muito tempo foi a terra do jeitinho, não acredito que existam mais psicopatas comunitários aqui do que em qualquer outro lugar. Normalmente, o psicopata comunitário faz a festa justamente onde a estrutura social não é muito definida, em mudança de regime, como paladinos da justiça. Às vezes eles se apresentam como paladinos da justiça. Nas igrejas, como sedutores líderes religiosos, ou nos ambientes ligados ao misticismo. Então, você pode encontrar esse sujeito em qualquer lugar. Você pode encontrá-lo num lugar onde a estrutura social não é muito rígida, você pode encontrá-lo nas igrejas, você pode encontrá-lo na política ou em ambientes místicos. Esse que se chama o psicopata comunitário. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na nota de Kardec. Kardec, eu vou ler 2 pontos da nota, depois a gente vai ler a nota toda. No final do primeiro parágrafo da nota de Kardec, está escrito assim: todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até o conjunto de suas maneiras um cunho especial. Pulem aí 3 linhas. Aí está assim: sob um envoltório de aspecto senhoril, se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Agora, vamos lá para o final dessa nota. De que modo se há de explicar esse fato? Isso que eu li para vocês aqui, do psicopata comunitário, e vários tipos de psicopata. Aquele que tem síndrome de descontrole episódico, o indivíduo continuamente agressivo, aquele que tem agressividade fria, aquele que tem a irritação defensiva. Olha o que Kardec diz aqui. De que modo se há de explicar esse fato, se não como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Esse médico, quando ele faz esse trabalho fantástico sobre a psicopatia comunitária, né? Que ele fala que é aquele que pode explorar uma pessoa, é aquele... E a gente não vê na televisão, né? Teve um caso aí lá em Quintino, de 3 ou 4 pessoas que se aproximaram de uma viúva que tinha bens, tiraram tudo dela e depois a mataram e foram embora. Aquele que explora sentimentalmente uma mulher, às vezes até pela internet, né? Pega uma pessoa carente, tira tudo dela, se aproveita da pessoa e depois vai embora, deixa a pessoa ali, sem se interessar. Aquele que casa, mantém o relacionamento, tem filhos, e de um dia para o outro se torna violento. De um dia para o outro, não, ele sempre foi, agride a mulher, é o tal do feminicídio, mata até os próprios filhos. Ou aquele que abandona a família e não volta para trazer um pedaço de pão para os filhos. São o que eles chamam de como psicopata comunitário. Aquele que faz suas jogadas para explorar os outros.
Olha quanto nós estamos tendo agora com essas questões dos idosos, roubo de salário das pessoas, não é? E ele faz sem sentir nenhuma empatia. Ele tira, ele suga o máximo que ele pode. O médico, ali como médico, é o doutor Ricardo de Oliveira Souza, ele analisa com um problema do cérebro. Mas Kardec encerra essa nota dizendo assim: de que modo se há de explicar esse fato, se não como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Então, essa psicopatia, essa falta de empatia, essa frieza, que muitas vezes, como disse aqui no livro do Espírito, transparece no olhar, na face da criatura, que faz você gelar e querer sair de perto, não é uma questão meramente orgânica. É algo que o espírito traz nele. É um desequilíbrio que ele ainda é portador. E que quando ele reencarna, essas questões estão aí. E, de repente, um espírito como esse nasce dentro da nossa família para receber do pai, da mãe, desde bebezinho, aquela educação, não só educação material, é educação religiosa, para ver se modifica esse caráter. Que a gente vê crianças muito pequenas fazerem coisas que você diz, meu Deus, crianças matando crianças, matando adultos, matando o pai, matando a mãe. O filho que mata a mãe, mata o pai, porque o pai não quis dar dinheiro para ele. E ele mata com uma frieza. Aquele que mata um animal a pontapé, a gente não vê isso na televisão? Olha aí, não é crime agora maltratar animais? A gente não vê, outro dia na televisão, aquele que maltrata com uma frieza cruel os animais? Quem faz isso com o animal não será capaz de fazer com uma criança? Então, é o que Kardec fala aqui. De que modo se há de explicar esses fatos, se não como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Um desequilibrado. E reencarna, às vezes, num corpo lindo, uma aparência belíssima, tem todo um trato, uma delicadeza para falar. Mas quando contrariado, explode. E aí você diz, nossa, nunca imaginei que fulano de tal fosse capaz de ter uma atitude dessa. Sempre foi um amor de pessoa. Entendeu? Então a doutrina fala aqui sobre, está falando sobre isso, né? Que nós, muitas vezes, colocamos, né, como imprimimos na nossa, principalmente no nosso corpo, e principalmente na nossa face, as características morais do espírito, que se transparece através do olhar, principalmente do olhar, que é espelho da alma. Alguém gosta, tem 3 minutinhos aí, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Para a gente encerrar? É apavorante, né? É apavorante. É apavorante que a gente tem. Esse psicopata não é aquele que pega um tiro e a espingarda e mata todo mundo, não. Está entre nós aqui, na nossa vida, né? No nosso meio, é aquele que engana, aquele que tem a fala mansa, educado, né? Tem um tipo assim, agradável. E quando você vê, ele te engana, ele faz extorque, ele... Nossa! E a gente vê isso em escola, né? Menino pequeno, com maldade, gostando de ver o sofrimento do outro. E aí veio para se reeducar aqui, né? É esse caso que você contou, dessa família das 3 meninas. Exatamente. E a gente vê aqui dos Estados Unidos, tem a pena de morte, né, para esses casos de psicopatas.
E outros. Tem Isso um não caso de um menino que resolve. matou o outro. Tem um caso que eu não... matou o coleguinha, matou no trilho do trem, sei lá, não me É, lembro, tem da uma coisa assim. Inglaterra, né? Isso não resolve. Foi isso mesmo. Isso não resolve. Não, Porque o e para espírito detectar é não resolve, mas doente. Não é você matando o corpo que você vai resolver esse problema. O espírito é doente. Então ele precisa reencarnar várias vezes para poder se purificar. Né? Então a gente vê como Kardec aqui é firme, né? Quando ele diz de que modo se há de explicar esse fato, se não como reflexo daquilo que o espírito foi antes, das doenças, das mazelas que os espíritos trazem, como no caso dessa família, né? A filha do meio tem essas características. E aí o que ele fala, a própria doutrina fala, você vai tratar espiritualmente e vai tratar pela medicina também. Em alguns casos precisa de terapia, precisa tomar os remédios, mas precisa também de um atendimento espiritual para poder auxiliar esse espírito da sua caminhada, né? Então, minha gente, vamos dar uma paradinha agora, 10 minutinhos. Quando for 17h30, a gente retorna e vai até 18h30 com o estudo do livro Memória de Suicida, tá bom? Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de fazer o estudo dessa doutrina, desse livro dos Espíritos, que é maravilhoso e que a gente precisa mergulhar mesmo. Mergulhar para aprender, para crescer, tá bom? E que Deus ampare a todos nós. essa matéria tem na internet da época. Ah, você achou? Essa matéria que você leu. Eu li só alguns pedacinhos, né? Mas é uma matéria interessante. É de 24 Eu de achei aqui. maio de 2004. É interessante. Isso aí.
Boa tarde, gente. Estamos de volta. São 17h30. Vamos iniciar com a nossa prece para darmos continuidade ao estudo do livro Memória de um Suicida. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Fernando. A Márcia ainda não chegou, daqui a pouco ela vem. Então, vamos iniciar a nossa prece. Pai amado, gratos estamos, mais uma vez, Senhor, por aqui estarmos reunidos, com as mentes, os pensamentos voltados aos estudos da tarde e da noite de hoje,